Histórias reais, sobrenaturais, lendas, mistérios. A luta entre o bem e o mal. Cartas obscuras. A história de hoje, no canal Cartas Obscuras, Richard Madge, mumificado em um armário. O desaparecimento de Richard Madge em 2022 intrigou sua família e a polícia, até que 8 meses depois, seu corpo mumificado foi encontrado por sua esposa dentro de um armário escondido na própria casa. Em 2022, Richard Madge vivia com sua esposa, Jennifer, em Troy, Illinois. O casal tinha uma história interessante. Eles foram um dos primeiros a se conhecerem por meio de um site de namoro. Jennifer se recorda de que o que mais a atraía em Richard era sua singularidade, sua compaixão e, claro, seu talento para lidar com as mais diversas situações. A vida dos dois parecia seguir um ritmo tranquilo e normal, até que no dia 26 de abril de 2022, algo inesperado aconteceu. Naquele dia, Richard estava no trabalho quando enviou uma mensagem para Jennifer, dizendo que não estava se sentindo bem e que iria para casa mais cedo. A princípio, não parecia nada fora do comum. Era apenas um dia em que Richard não estava se sentindo bem e queria descansar. No entanto, esse seria o último contato de Richard com qualquer pessoa. A partir daquele momento, ninguém mais o viu ou ouviu falar dele. Horas depois, quando Jennifer chegou em casa, viu o caminhão do marido estacionado na entrada da garagem. Ao entrar na casa, encontrou as chaves de Richard e sua carteira sobre a mesa, mas não havia sinal dele em lugar algum. Inicialmente, ela pensou que ele talvez tivesse saído para dar uma caminhada e aliviar o estresse, algo que ele fazia de vez em quando. Mas, à medida que as horas passavam e ele não retornava, o pânico começou a crescer. Jennifer decidiu que era hora de notificar as autoridades sobre o desaparecimento de seu marido. Quando a polícia chegou à casa do casal, os oficiais notaram imediatamente que havia uma grande quantidade de objetos acumulados na casa. Os investigadores logo se depararam com o que muitos poderiam descrever como um ambiente desorganizado. No entanto, após uma busca inicial rápida, não encontraram nenhum sinal de Richard, nem qualquer evidência de que algo fora do comum tivesse acontecido ali. O caso começava a se mostrar mais misterioso a cada momento. Mesmo com Richard desaparecido, Jennifer tentou manter a esperança e, enquanto aguardava novas informações, vasculhou os cadernos e diários do marido, na esperança de encontrar algo que explicasse a sua ausência repentina. Ela se perguntava se ele poderia ter decidido fugir ou se algo mais sinistro poderia ter ocorrido. Dias se passaram, e durante esse período, Jennifer começou a notar algo estranho. Um forte cheiro tomou conta da casa. Preocupada, ela ligou novamente para a polícia, relatando o odor. Os policiais retornaram e realizaram uma nova busca pela casa. Eles notaram o cheiro, mas novamente não encontraram nada que explicasse a origem do odor. Chegaram a sugerir que Jennifer chamasse um encanador, acreditando que o cheiro pudesse estar vindo dos canos. O encanador foi à casa e identificou o cheiro como gás de esgoto, algo que, segundo ele, poderia estar vindo de um cano do porão. Ele fez o reparo necessário e, por algum tempo, o odor pareceu diminuir. Enquanto o desaparecimento de Richard continuava sem solução, Jennifer lutava para lidar com a ausência do marido e a falta de respostas. A dor emocional foi agravada pela angústia de não saber o que realmente tinha acontecido. Jennifer também enfrentava questionamentos da família e da comunidade, todos igualmente perplexos com o sumiço de Richard. Além disso, surgiram boatos na mídia sobre a possibilidade de Richard sofrer de síndrome de Diógenes, uma condição psicológica associada ao acúmulo compulsivo de objetos e lixo. Jennifer, no entanto, discordava desse rótulo. Embora reconhecesse que o marido tinha dificuldades em se desfazer de coisas, ela achava que usar um termo tão forte era injusto. Para ela, Richard era apenas uma pessoa que valorizava seus pertences de maneira especial. Durante esses meses, Jennifer fez tudo o que pôde para seguir em frente, mas a ausência de Richard pesava cada vez mais. Os investigadores também estavam sem pistas, e com o passar do tempo, o caso começava a esfriar. Em dezembro de 2022, 8 meses após o desaparecimento de Richard, Jennifer decidiu que, apesar de toda a dor, precisava seguir com as tradições da família. Com o Natal se aproximando, ela decidiu montar a árvore de Natal.
Ao começar a procurar as decorações, que estavam guardadas em um armário desorganizado debaixo da escada, ela fez uma descoberta que jamais esqueceria. Quando abriu o armário para pegar os enfeites de Natal, encontrou o corpo mumificado de Richard. Em choque, ela ligou imediatamente para a polícia. Jennifer explicou mais tarde que, durante uma reforma na casa, o acesso ao local onde o corpo de Richard foi encontrado havia sido parcialmente bloqueado, tornando a entrada difícil. O corpo estava em uma área de armazenamento que não era frequentemente utilizada e que, aparentemente, passou despercebida tanto por Jennifer quanto pelos investigadores que haviam estado ali meses antes. A autópsia revelou que Richard tirou a própria vida e não havia sinais de violência. Ele estava lutando contra problemas de saúde mental há algum tempo, embora Jennifer tenha mencionado que ele nunca falava sobre tirar a própria vida. Richard tinha 53 anos na época de sua morte, era pai de 3 filhos e avô de 3 netos. Uma das perguntas que ficou na mente de todos era: como Jennifer não percebeu a presença do corpo em sua própria casa por tanto tempo? E mais, como o cheiro de um corpo em decomposição não foi suficiente para alertar a todos? A resposta a essa pergunta veio da própria investigação forense. Kelly Rogers, vice-coronel do condado, explicou que, devido ao estado avançado de mumificação do corpo, o cheiro de decomposição rapidamente desapareceu, o que pode ter contribuído para que Jennifer e os policiais não se dessem conta de onde o odor vinha. Jennifer também revelou que Richard vinha enfrentando uma disputa familiar na época de seu desaparecimento. Ele estava em desacordo com uma de suas irmãs sobre a situação de saúde do pai deles, que acabou falecendo meses depois do desaparecimento de Richard. Essa tensão familiar, juntamente com os problemas de saúde mental, pode ter contribuído para o trágico desfecho. Marilyn, a irmã de Richard, criticou fortemente a polícia, dizendo que a investigação foi ineficaz e que mais poderia ter sido feito. Ela chegou a mencionar a possibilidade de acionar o governador para obter respostas sobre os erros que, segundo ela, foram cometidos durante o processo. Um caso semelhante na Venezuela. Este caso nos faz lembrar de uma história semelhante que aconteceu na Venezuela em 2023. Ana Clara Martínez, uma mulher de 50 anos, desapareceu em julho de 2021. Após meses sem contato, amigos e familiares ficaram preocupados e relataram o desaparecimento à polícia. Assim como no caso de Richard, a busca inicial não encontrou nenhuma pista. Foi apenas em julho de 2023, 2 anos depois do desaparecimento, que seus familiares, vindos de outro país, encontraram seu corpo mumificado em seu apartamento. Ana Clara também havia tirado a própria vida, e durante todo esse tempo, nenhum vizinho notou qualquer odor estranho no prédio. A história de hoje, no Cartas Obscuras, o sequestro de Omar bin Onham, 26 anos desaparecido. Imagine o desespero de uma família que procura por um filho há quase 30 anos, apenas para descobrir que ele estava a poucos metros de casa, na casa do vizinho. Omar bin Onham tinha 17 anos e morava na Argélia com sua família, sendo o filho mais velho. Paciente e carinhoso, ele preferia a companhia de crianças e animais à de adultos. Seu melhor amigo era um cachorro que o acompanhava em todos os momentos. A cidade onde vivia era histórica, com mais de 500 mil de habitantes, e os moradores costumavam se deslocar a pé para fazer suas atividades cotidianas. Em 1997, Omar estava frequentando uma escola profissionalizante e, como de costume, saiu para ir às aulas. No entanto, naquele dia, ele não retornou para casa. A família, preocupada com o desaparecimento repentino, esperou algumas horas, mas ao perceber que algo estava errado, contatou a polícia no dia seguinte. Naquele contexto, a Argélia estava em meio a uma guerra civil que durou de 1992 a 2002, resultando em inúmeros sequestros e mortes. Os pais de Omar, cientes da gravidade da situação, logo temeram que seu filho tivesse sido uma das vítimas dessa onda de violência. Passaram-se dias e depois meses sem notícias de Omar. A família distribuiu panfletos pela cidade, participou de programas de televisão para divulgar o caso e mobilizou a mídia. No entanto, a esperança foi se esvaindo e muitos familiares começaram a aceitar que talvez ele não voltasse mais. A mãe de Omar, no entanto, nunca perdeu a fé. Mesmo em seus últimos dias, antes de falecer de câncer, ela pediu à família que não parasse a busca, convicta de que seu filho estava vivo. Enquanto a esperança da família diminuía,
uma mudança inesperada começou a acontecer. O cachorro de Omar, que havia sobrevivido todos esses anos, começou a se comportar de maneira estranha. Durante um mês, ele ia até a casa do vizinho, cerca de 200 metros de distância, cheirando as portas e janelas. Essa obsessão pelo vizinho chamou a atenção da família, mas a situação tomou um rumo trágico quando o cachorro foi encontrado morto na porta da casa deles, envenenado. A morte do animal gerou desconfiança e questionamentos sobre o que realmente estava acontecendo. As suspeitas aumentaram quando um post nas redes sociais revelou uma intensa briga familiar envolvendo o vizinho, conhecido apenas como BA. O irmão de BA acusou-o de esconder Omar, mencionando detalhes específicos sobre o jovem, incluindo seu nome e o tempo em que estava desaparecido. Assim, a família imediatamente contatou a polícia, que reabriu o caso. Os policiais foram até a casa de BA, que ao abrir a porta parecia calmo e tranquilo. Ele negou saber de qualquer coisa relacionada ao desaparecimento de Omar e se ofereceu para que os policiais entrassem e investigassem. A busca inicial não rendeu resultados, até que um policial notou um alçapão coberto de palha. Ao removê-lo, eles descobriram Omar, assustado e amarrado, em um estado de choque. Ele havia passado 26 anos escondido em um buraco no porão, um local onde BA aparentemente mantinha ovelhas. Omar estava fisicamente bem, mas seu estado mental era preocupante. Ele estava traumatizado e incapaz de falar sobre os anos de cativeiro. Segundo relatos, durante o tempo em que esteve preso, ele conseguia observar sua família através da janela, mas uma força invisível o impedia de sair e pedir ajuda. Omar afirmou que acreditava estar sob o efeito de uma magia negra imposta por BA, o que revela a profundidade da manipulação psicológica que sofreu. Além de BA, ao menos 8 pessoas foram identificadas como cúmplices no sequestro. Os vizinhos nunca desconfiaram de nada, acreditando que BA era um homem comum que vivia sozinho e levava uma vida normal, apesar de sua situação peculiar. Investigadores também descobriram evidências de rituais estranhos na casa de BA, levando a suposições de que Omar poderia ter sido mantido como parte de um ritual. As teorias sobre as motivações de BA incluem tráfico sexual e a crença em crianças especiais, que são consideradas valiosas para rituais mágicos devido a características físicas específicas. Omar possuía algumas dessas características, o que pode ter atraído a atenção de BA. Os detalhes do caso, as manipulações e a possibilidade de rituais sômbrios tornam a história ainda mais sombria. Atualmente, Omar está recebendo apoio psicológico e tentando se reintegrar à sociedade. Enquanto isso, o caso continua a gerar interesse e especulação. O que realmente aconteceu durante aqueles 26 anos? O futuro poderá trazer mais respostas e talvez mais luz sobre essa tragédia que assombra tanto a família de Omar quanto a comunidade. Se você gostou dessa história, deixe aqui seus comentários, não deixe de se inscrever no canal Cartas Obscuras, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Obrigado.